Bom dia, igreja, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco mais nessa manhã, amém? Estamos felizes? Eu estou muito feliz. Vou falar, pastor, que eu estou gostando desse negócio de pregar domingo de manhã, é bacana, dá para trazer um texto diferente, um pouco mais de profundidade. Então eu queria te convidar hoje a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Antes de Êxodo, depois do índice, Gênesis capítulo 1, versículo 1 também. Amém? Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa manhã, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, nos reunindo enquanto a sua igreja, enquanto povo escolhido, enquanto povo separado para o Senhor. E nós pedimos que hoje o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha iluminar as nossas mentes, abrir os nossos olhos espirituais para que possamos compreender as Escrituras com profundidade, Pai. Que essas palavras que serão ditas aqui sejam palavras de sabedoria do alto e que venham a contribuir para uma transformação do nosso caráter, porque esse é o nosso desejo, Senhor. Sermos transformados e sermos mais parecidos contigo. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão hoje é a revelação desde o princípio. Eu acho que vai ter um slide em algum momento. E eu gostaria de falar como a partir desse primeiro versículo, dessa introdução que nós temos na palavra de Deus, em Gênesis 1, versículo 1, nós conseguimos tirar atributos importantes de Deus que têm uma relevância na nossa vida prática, na nossa vida de experiência e de relacionamento com Deus. Na teologia nós temos um conceito que se chama revelação progressiva. E esse conceito nos fala como, ao decorrer das Escrituras, Deus vai revelando cada vez mais de si mesmo para o seu povo. Um exemplo clássico da revelação progressiva é quando nós olhamos para o Salmo 137 e nós percebemos os salmistas que estavam no exílio babilônico e eles declaravam: ó Deus, como poderemos entoar louvor ao Senhor em terra estranha? Ou seja, eles não conseguiam compreender ainda a dimensão da onipresença de Deus, que seja em Jerusalém ou seja na Babilônia, Deus era o mesmo Deus e estava ouvindo o clamor do seu povo. Então nós percebemos ao longo do desenvolvimento da narrativa bíblica, Deus revelando cada vez mais de si para o seu povo, até que nós chegamos ao ápice dessa revelação, que é a figura de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que trouxe o exemplo perfeito de uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida sem pecados, uma vida de santidade. E hoje, eu e você, nós temos uma posição muito privilegiada. Nós temos uma posição especial se compararmos a esses salmistas do Salmo 137, porque nós temos à nossa disposição a revelação completa. A Bíblia inteira está conosco todos os dias, para que possamos lê-la, para que possamos buscar a vontade de Deus nas Escrituras, para que possamos pedir a iluminação do Espírito Santo para entender o que Deus espera de nós. E digo mais, além de nós termos a revelação completa, nós temos em nosso coração o Espírito Santo de Deus, o ajudador, o auxiliador. Aquele o qual Jesus prometeu que nos ensinaria todas as coisas e seria o nosso suporte quando Ele deixasse essa terra e voltasse para o céu. Então nós temos uma posição privilegiada diante da palavra. E a minha pergunta para você hoje, para mim, a minha indagação é a seguinte: com essa posição privilegiada, o que temos feito do nosso relacionamento para com Deus? Ele tem sido também um relacionamento privilegiado? Um relacionamento de profundidade? E aqui é muito importante entender que todo esse conhecimento revelado que nós temos, pouco ou nada adianta se ele não está andando lado a lado com experiências com Deus. Jó, no capítulo 42, no versículo 5, diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em outras versões diz o seguinte: antes os meus ouvidos tinham ouvido ao seu respeito, mas agora os meus olhos te contemplam. Para nós, cristãos, a habitação do Espírito Santo não basta um conhecimento de ouvir falar.
Não basta apenas escutar pregações, escutar reflexões teológicas, nós precisamos conciliar uma vida de conhecimento bíblico com uma vida de experiências com Deus, de experimentar o que a palavra nos promete, o que a palavra nos diz. E com base nisso, hoje eu gostaria de olhar para Gênesis no capítulo 1 e no versículo 1 e tirar alguns atributos de Deus, que tem um impacto claro, um impacto muito significativo na nossa vida de experiências. Em primeiro lugar, nós olhamos para o versículo 1 e nós vemos que Deus é o Deus que chama as coisas à existência. Consegue colocar o slide aqui, por favor, Márcio? Não está dando? Deu errado? Ok. Deus chama as coisas à existência. Quando der certo o slide, você vai perceber que eu separei uma pequena frase em hebraico para você fazer sucesso na sua célula durante a semana. Você vai lá e vai dizer, eu sei uma frase em hebraico agora, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit, no princípio. Bará criou Elohim, Deus. E eu gostaria de isolar cada uma dessas palavras hoje para que possamos compreender melhor o que elas nos revelam acerca da existência dos atributos de Deus. Nós começamos com Bereshit, que significa no princípio. E eu gosto muito dessa palavra porque Bereshit não fala apenas de um começo, não é apenas um início, mas é o princípio de todas as coisas. Antes de Bereshit, o que existia? Não sei, mas existia Deus. E depois de Bereshit, tudo que nós conhecemos, tudo que nós podemos compreender através da nossa razão, passou a existir. Ou seja, Bereshit, para os acadêmicos de plantão, é o momento em que tempo, espaço e matéria passam a existir e nós conseguimos ter uma racionalidade, nós conseguimos compreender a criação. E é muito interessante porque quando nós pensamos num princípio das coisas, nós pensamos em um Deus criador de todas as coisas. Ou seja, a criação de Deus, ela não é semelhante à criação dos homens, em que nós pegamos materiais e moldamos esses materiais, né, a partir de algo existente. Mas Deus, ele cria as coisas a partir do nada. Antes de Bereshit, nada existia. Depois de Bereshit, o universo passou a existir. Deus cria a partir do nada. É um conceito que também é conhecido como ex nihilo, a partir de nada. A criação onipotente de Deus. E eu gosto de pensar que essa onipotência, essa ideia de que Deus chama as coisas para a existência, tem um impacto muito grande na nossa vida de experiências com Deus. Alguns anos atrás, eu estava participando de uma assembleia da Convenção Batista Paranaense, lá em Foz do Iguaçu. Você estava lá, pastor? Estava lá. A gente não se encontrou, mas eu estava lá também. E eu me lembro que ela era mais ou menos no final do mês, e a minha igreja tinha me mandado com auxílio, era o que dava no momento, para eu pagar a viagem de ida, e a viagem de volta a gente ia ter que se virar, né? Ainda não estava certo. E eu me lembro que eu pensei, bem, eu tenho aqui essa ajuda para ir, né? Vou ter ali um recurso para almoçar, e daí tem um restante no crédito, né? O estudante sabe bem isso, né? Quando a gente olha lá, deixa eu ver quanto tem no crédito, para eu ver o quanto dá para sobreviver esse mês. Tem um pouquinho no crédito, então eu compro a minha passagem de volta, compro o meu almoço, está tudo certo, não vai faltar, é só seguir o planejamento, ser regradinho. Chegando lá, no hotel, no primeiro dia, quando eu vou almoçar, passo o cartão, negado. Não, passa de novo, passo no cartão, negado. Então vamos inserir, né? Que inserir não tem erro, vou inserir e vai passar. Insere o cartão, negado. Eu abro o meu celular, o banco digital, que eu não vou citar o nome, né? Tinha bloqueado o meu limite por motivo nenhum. Fatura estava em dia, tudo em dia, mas tinha bloqueado o meu limite. Daí bateu o desespero. Vixe, vai ser uma boa convenção, que eu já vou começar no jejum, né? Sem almoço, já vou começar jejum e oração, vai ser bênção essa convenção. E daí eu comecei a orar, né? É engraçado que orar, muitas vezes, acaba sendo a nossa última opção, né? A gente pensa, vou ligar para o banco, vou ligar para os meus familiares, a gente pensa em fazer tudo e orar fica, né, em último lugar, né? E depois que eu perdi as minhas esperanças, eu pensei, então agora eu vou orar, né? Olha só, vou ter que orar, fazer o quê? Comecei a orar, comecei a clamar a Deus, falei, Senhor, era a sua vontade que eu estivesse aqui, né? Estou representando a juventude. Você estava lá também, Neto? Não estava dessa vez, né? Estou aqui representando a juventude, então, Senhor, né, você é o Deus que chama as coisas à existência. Chama o recurso, né, por que não? O Senhor que me trouxe até aqui, por que o Senhor não pode fazer? E foi uma experiência, para mim, incrível, porque foi a primeira vez que eu dependi de Deus dessa forma, financeiramente. E durante os 3 ou 4 dias de convenção, todos os dias que eu estava me preparando para ir para o almoço, sem dinheiro algum, chegava um pastor abençoado, um pastor muito abençoado, e falava, filha, vem cá que Deus falou para eu pagar o seu almoço hoje.
E daí eu almoçava. Eu falei, Deus, tá legal esse negócio. A comida está sendo chamada de existência, mas eu preciso voltar para casa ainda. Eu moro em Pato Branco, eu estou em Foz do Iguaçu, acaba daqui 2, 3 dias, como que eu vou fazer? Não é tão barato quanto o almoço, é um dinheiro um pouco mais significativo. E eu continuei orando, mas eu comecei a ficar abusado, pastor. Eu vi que estava funcionando esse negócio da oração, que a oração do justo é eficaz em seus efeitos. Eu comecei, Deus, mas também tem a camiseta da campanha. Bonita a camiseta da campanha, estava escrito assim, amando a Deus e servindo as juventudes. Eu amo a Deus, eu sirvo as juventudes. Eu quero ter essa camiseta. E daí eu comecei a orar. E há muito tempo atrás, alguns meses antes da convenção, eu tinha colocado para vender no Marketplace uma guitarra antiga que eu tinha, junto com um cubo, um amplificador. Só que era tão antiga que ninguém tinha interesse nessa guitarra. Ninguém, não tinha mandado nenhum curtir lá no Facebook, ninguém queria saber. E nesses dias que eu estava orando, eu recebo a ligação de um jovem, lá da região de Pato Branco, falando, então, eu sou fulano, eu sou filho de um pastor. Eu falei, opa, esse negócio já está alinhando. Eu sou filho de um pastor, a gente abriu uma congregação aqui num bairro bem isolado de Pato Branco, nós não temos nenhum instrumento, eu vi que você está vendendo a sua guitarra, e o meu pai, que é pastor, ele gostaria de uma guitarra como a sua, para que a gente pudesse começar o nosso ministério de louvor. Você conseguia me fazer por esse valor? Era um valor um pouco abaixo do que eu estava pedindo, mas quando eu fiz as contas, era exatamente o que eu precisava, para comprar a passagem de ônibus e para comprar a camiseta, e estava tudo certo. Eu falei, amigo, eu não estou em Pato Branco, você consegue ir até minha casa? Eu morava com um rapaz da igreja, e dar uma olhada lá na guitarra? Ele falou, consigo. Ele foi, eu acho que 1 hora depois ele fez a transferência, estava lá o dinheiro na conta, consegui comprar passagem, consegui comprar a camiseta. Eu ia vir com ela hoje, mas estava suja. Aí não deu para trazer a testemunha, E deu tudo certo. E essa experiência, por mais que pareça algo muito pequeno, para mim foi muito significativo, porque por uma das primeiras vezes eu provei com a minha experiência, não apenas o que eu tinha ouvido, de que Deus era fiel, que Deus trazia provisão, mas com a minha experiência eu experimentei que Deus é o Deus que chama as coisas à existência. E nós poderíamos trazer inúmeros testemunhos disso. O próprio povo de Israel, quando estavam no deserto, eles estavam dependendo de Deus para a sua comida, e Deus manda o maná do céu, Deus manda codornizes, Deus faz sair água da rocha, ou seja, Deus é o Deus que não precisa de recursos, Ele chama as coisas à existência, mas parece que nós não temos fé nesse fato. Que quando nos deparamos com uma situação de necessidade, de falta, nós buscamos todas as soluções possíveis que o mundo pode nos oferecer e deixamos Deus de lado. O Deus que fez o sol, as estrelas, o universo existirem apenas com o poder da sua palavra. Será que esse Deus não se preocupa conosco para fazer o seu filho poder almoçar na convenção? Para fazer o seu filho poder comprar uma passagem de ônibus? Sim, esse Deus se preocupa com nós. Então, o primeiro atributo de Deus que nós encontramos nessa ideia do Bereshit, do princípio, é que Deus chama as coisas à existência através do seu poder onipotente, unicamente através do comando, da sua palavra. Em segundo lugar, nós também vemos que a humanidade foi criada de um modo especial. Não deu certo mesmo. Deu certo agora, olha só. Gente, eu caprichei no slide, tinha que aparecer, A humanidade foi criada de uma forma especial. Não está dando para ver ali direito, deu algum erro, mas está escrito isso. Bereshit, bara. Então nós vemos que bara, essa palavra no hebraico que descreve a criação onipotente de Deus. A criação em que Deus, a partir do nada, faz nascer o universo, o sol, as estrelas e tudo mais que existe. Mas é muito interessante quando nós acompanhamos a narrativa do Gênesis, que existe uma outra palavra que surge. Deus não cria as coisas unicamente a partir do bará, mas existe uma outra palavra chamada assá, que nós também encontramos nas Escrituras. Consegue passar mais um, por favor, Márcio? Então nós vemos que no princípio Deus criou o bará, o céu e a terra. E no versículo 7, Deus fez assá, a expansão, a separação das águas. Se bará significa essa criação que é a partir do nada, que é ex nihilo, assá é um tipo de criação que o ser humano também é capaz de realizar, que é a criação a partir de uma matéria pré-existente. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque quando a gente está estudando a Bíblia, a gente encontra uns tesouros que são incríveis, algumas coisas que nos deixam de boca aberta.
Nesse diálogo entre Bará e Assá, nós encontramos na Bíblia a base para um conhecimento científico. A ciência só é possível porque nós temos uma criação que é a partir do nada e depois uma criação que é a partir de coisas que são existentes. A criação a partir de coisas que são existentes nos permite estudar causalidades, estudar semelhanças, mas eventualmente toda a ciência se depara com o quê? Com Bará, com uma criação que é a partir do nada. Nós começamos estudando aqui as plantas, os animais, isso vai remontando uma cadeia, mas eventualmente existe um fenômeno inexplicável, uma pergunta que nós não conseguimos responder há milhares de anos, porque nos deparamos com o Bará, com a criação a partir do nada, que só pode ser explicada pelo poder e pela onipotência de Deus. Fecha parênteses. Se você não acha isso muito legal, querido, desculpa, é muito legal. Enfim, então nós vemos em Gênesis 1 esse diálogo entre Bará e Assá. Deus cria a partir do nada e depois Deus cria a partir da matéria que já é existente. Mas é muito interessante quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis e nós percebemos a criação do homem, é introduzida uma terceira palavra. O homem ele não é criado a partir do nada e ele também não é criado simplesmente a partir da matéria existente. Mas nós percebemos uma palavra que é chamada Yal-Tsar. Yal-Tsar, e essa palavra significa modelar com as próprias mãos. Deus chama os céus e a terra à existência. A partir dos céus e a terra, Deus cria a expansão, a separação das águas, tudo com o poder da sua palavra. Mas quando Deus para criar o ser humano, Ele faz semelhante a um oleiro, que pega no barro e começa a moldar, a transformar esse barro com as próprias mãos. E nos cria de uma forma inteiramente diferente do restante da criação, em uma relação de intimidade. Eu acho que essa palavra, esse único entendimento de Bará, Assá e Yal-Tsar nos revela muito sobre o nosso propósito. Diferente da criação, que foi criada com o poder da palavra de Deus, nós fomos criados pelo poder da intimidade de Deus, pelo poder das suas mãos tocando no barro e criando uma criatura, à sua imagem e à sua semelhança. Isso nos fala que o propósito da nossa vida é viver uma relação de intimidade com o Senhor Jesus. Isso também nos fala que, diferente da criação, nós somos algo de outra qualidade. Não somos semelhantes aos animais ou semelhantes aos seres inorgânicos. Não, nós somos criados para um propósito específico, que é ter um relacionamento com Deus e, através desse relacionamento, glorificar o seu nome. De fato, esse é o nosso propósito, que nós percebemos lá em João 17, no versículo 3, que é justamente esse propósito que nós vamos desenvolver pela eternidade. Porque a palavra nos diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, a nossa principal esperança, aquilo que nós agarramos todas as nossas forças, uma vida eternamente com Deus no céu, é esta, conhecer a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. É simples assim. E se o propósito da nossa vida é ter uma relação de intimidade com Deus, qualquer outra coisa que nós vivamos que não seja isso, é uma fuga do propósito. É um distanciamento do plano original de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio, esse espaço entre o homem e Deus com outras coisas que não são esse propósito. Tentamos preencher com filosofias, com hedonismo, com uma busca exacerbada pelo prazer, com uma busca pela estética, pela imagem, ou tentamos preencher com a religiosidade, com a busca de doutrinas, de conceitos que nos levem a ter uma vida humanamente, eticamente perfeita, mas a palavra fala que não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é simplesmente ter um relacionamento com Deus. Se nós recuperarmos o texto de Jó, no capítulo 42, versículo 5, eu acho muito interessante porque Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. E daí quando você vai ver quem era Jó antes, lá em Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5 mais ou menos, a Bíblia diz que Jó era um homem perfeito em seus caminhos. Jó nada fazia de errado. Ele acordava nas madrugadas para orar pelos seus filhos, para se caso eles tivessem cometido um pecado em pensamento, Deus pudesse perdoá-los. Jó era um homem justo. Mas mesmo sendo um homem justo, perfeito, ético, Jó declara sobre si mesmo que nesse tempo ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Porque um relacionamento com Deus não é apenas uma vida eticamente perfeita, mas é uma vida prostrada aos pés de Jesus. É uma vida que nós conciliamos o conhecimento intelectual da palavra com experiências com Deus. Conciliamos o estudo bíblico com uma vida de aplicação da palavra.
Eu conheço algumas pessoas que já leram a Bíblia inteira 2, 3, 4 vezes e permanecem sem ter fé no Senhor Jesus. Então nós podemos depender disso, que não é unicamente a leitura que pode nos capacitar a viver um relacionamento, mas é a prática. A palavra já nos exorta, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas sejam praticantes. Por isso, esse Deus que chama as coisas à existência, nós podemos entender que Ele não apenas nos chama, mas Ele nos toma pelos braços, Ele nos molda, Ele nos transforma, para que possamos viver um relacionamento de intimidade para com Ele. Em primeiro lugar, Deus chama as coisas à existência pelo seu eterno e onipotente poder. Em segundo lugar, nós somos criados de uma forma totalmente especial para um relacionamento especial com o nosso Criador. E em terceiro lugar, eu gostaria de salientar, por fim, a palavra Elohim, Bereshit bara Elohim. Fica o meu desafio para vocês, queridos, porque os radicais, eles entenderam essa lição. Inclusive, as meninas me deram, pastor, um marca-página escrito Bereshit bara Elohim. Se dedicaram ali no hebraico. Então, em terceiro lugar, nós podemos perceber que na criação há uma ação sincronizada da Trindade, e esse é um entendimento que ele é fantástico. Quando nós olhamos para a palavra Elohim, nós entendemos que essa é uma das palavras usadas do Antigo Testamento para descrever a figura de Deus. Mas o que eu acho mais interessante dessa palavra é que ela termina com o sufixo im, e no hebraico im é o sufixo utilizado para designar o plural. Ou seja, como se fosse o S no português, é o IM no hebraico. Porém, Elohim não significa deuses, significa Deus. É uma palavra no singular que tem uma terminação no plural. Os melhores comentaristas, eles nos dizem que esse é um indicativo. Lá no início, lá na criação, lá em Gênesis 1, versículo 1, de que o nosso Deus é um Deus único em múltiplas dimensões, ou seja, múltiplas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é muito interessante porque o agir de Deus Pai na criação, ele está muito claro. Ele é o Deus que chama as coisas à existência, que haja luz, né, que se faça a separação entre as águas, que hajam os seres viventes, os animais, o ser humano. O agir de Deus Pai, ele está muito claro, mas Deus Filho e Deus Espírito, às vezes, acaba passando desapercebido. Eu me lembro quando eu era criança, inclusive a Bíblia, hoje que a bebezinha ganhou, me despertou as memórias, porque a minha primeira Bíblia foi uma Bíblia do bebê também, e era uma Bíblia que era prova d'água, que você podia molhar e não estragava. E eu me lembro quando a minha mãe contava a história da criação para mim, que eu sempre me perguntava, mas o que o Espírito Santo está fazendo? O que significa o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Na minha imaginação infantil, eu pensava Deus fazendo todo o trabalho e o Espírito Santo brincando, né, se divertindo ali, flutuando sobre a criação, enquanto Deus se ocupava de todas as coisas. Existe um livro chamado A Quarta Dimensão, escrito pelo pastor Yong Cho, que foi o pastor falecido já, mas foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo, lá na Coreia do Sul, uma igreja, né, da Assembleia de Deus. E ele se dedica ao estudo da criação e ao estudo da interpretação literal do hebraico da criação, e em específico sobre a obra do Espírito Santo. E quando ele está lendo Gênesis 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, ele entende que e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele entende que esse movimento, se mover pela face das águas, é uma tradução que nós poderíamos substituir por chocar a face das águas. É uma imagem como se fosse uma galinha que tem os seus pintinhos debaixo das suas asas e ela está maturando, ela está cuidando do amadurecimento desses pintinhos. E essa imagem não é tão estranha para nós, porque Jesus utiliza a mesma metáfora quando ele fala, né, para Jerusalém, como eu gostaria, né, que vocês entrassem debaixo das minhas asas, né, para que o castigo de Deus viesse sobre mim e vocês fossem poupados. Então é uma figura que ela é recuperada na narrativa bíblica, mas quando nós olhamos especificamente para o contexto da criação, nós entendemos que Deus Pai, Ele está chamando as coisas à existência, mas o processo de amadurecimento das coisas, de um nível espiritual para um nível material, é a obra do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós é aquele que traz materialidade para um conteúdo que é espiritual. Por isso que Ele é o nosso ajudador. E é aquele que, quando nós lemos a palavra e nos deparamos com um ensino que é espiritual, com uma sabedoria que é espiritual, Ele nos ajuda a traduzir essa sabedoria espiritual para atos práticos na nossa vida, atos que são voltados para a materialidade. É por isso que nós não vivemos uma filosofia,
apenas uma ética cristã, nós vivemos uma prática cristã. Afinal, essa é a verdadeira religião, segundo Tiago: ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. É uma religião que nos volta para o necessitado, que nos volta para a prática. Então nós percebemos na criação Deus Pai, chamando as coisas à existência através do seu eterno poder, e o Espírito Santo amadurecendo essa criação, trazendo a sabedoria espiritual para um plano físico. E por fim, nós precisamos também procurar a ação do Deus Filho. O que Jesus estava fazendo nesse tempo todo? Será que ele estava apenas aguardando o momento de ser encarnado, de ser crucificado? E lá em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22 e 23, e depois 27 e 28, a Bíblia nos diz o seguinte: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Eu fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Em Provérbios, no capítulo 8, nós temos uma personificação da sabedoria. Ou seja, naqueles capítulos iniciais, onde Salomão está escrevendo sobre um convite à sabedoria, que nós possamos abandonar a insensatez e abraçar a sabedoria de Deus, ele escreve o capítulo 8, descrevendo a sabedoria como se fosse uma pessoa. E é muito interessante que existe uma concordância entre os comentaristas desse texto, de que quando Salomão personifica a sabedoria como uma pessoa, na verdade ele está se referindo a Cristo. A sabedoria de Deus que ainda seria encarnada. E nós podemos ter um reflexo desse texto lá em João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, era o Logos, era a sabedoria de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito poderia vir a existir. Ou seja, se nós temos Deus Pai, chamando as coisas à existência através do seu eterno poder, o Espírito Santo amadurecendo essa existência do espiritual para o material, nós temos Jesus Cristo como a âncora da realidade, a sabedoria que permitiu que todas as coisas viessem a existir. Legal, Asaf. Teologicamente é muito interessante, mas o que significa isso? Da mesma forma como nós vemos uma ação sincronizada da Trindade na criação, nós podemos perceber na nossa vida uma ação sincronizada da Trindade, nos amadurecendo e nos preparando para um relacionamento cada vez mais próximo com Deus. Deus Pai é aquele que nos chamou da morte para a vida. O Espírito Santo é aquele que amadurece em nós verdades que são espirituais, nos levando a uma vida de práticas, uma vida que nos volta para a materialidade. E Jesus Cristo é a âncora da nossa fé, é o consumador da nossa fé, é aquele que morreu na cruz e possibilitou que através da fé nós acessássemos a graça e com a graça a vida eterna e a salvação. E se a Trindade, da mesma forma como a Trindade está presente na criação, ela está presente na nossa vida, a nossa vida precisa ser orientada de uma forma que possamos glorificar a Deus em suas múltiplas pessoas. Francis Chan, ele escreve um livro chamado O Deus Esquecido. E ele descreve nesse livro como as igrejas históricas denominacionais deixaram de lado o Espírito Santo por décadas e décadas. Nós pregamos o Deus Pai, nós pregamos o Deus Filho, mas nós nos esquecemos que o Deus Espírito habita no nosso coração e Ele é o nosso ajudador. De quando nós temos um dilema, um problema na nossa vida, nós temos acesso ao Espírito Santo que habita em nós para nos capacitar a lembrar da palavra de Deus, a entender a vontade do Senhor e a praticá-la. Mas nós nos esquecemos disso. E eu diria também que, apesar de hoje, nos tempos contemporâneos, nós experimentarmos um avivamento da pessoa do Espírito Santo, hoje em dia nós temos esquecido a Cristo. Porque se Cristo é a âncora da realidade, a âncora da criação, Ele precisa ser a âncora das nossas vidas. A nossa vida precisa ser cristocêntrica. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós planejamos, precisa apontar para Ele. Se o nosso trabalho, se as nossas relações, se a nossa família, se os nossos empreendimentos nesse mundo não estão apontando para Cristo, nós estamos deixando o Deus Filho, a âncora da criação, esquecido, de lado, negligenciado. O Deus que nos chama à existência, que amadurece em nós uma vida espiritual, que sustenta a realidade pelo seu poder, pela sua eternidade, Ele também deseja que nós possamos viver uma vida totalmente centrada
em Cristo. Afinal, esse é o grande mistério das Escrituras, fazer convergir em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Céus e terra, o divino e o humano, a eternidade. Então, quando nós olhamos para a palavra, quando nós nos deparamos com esse pequeno versículo, Gênesis 1, versículo 1, nós nos deparamos com Deus eterno, que criou as coisas a partir do nada, que nos criou de um modo inteiramente especial para que possamos viver um relacionamento de profundidade com Ele. E que, por fim, tem um agir invisível e integral nas nossas vidas, nos capacitando cada dia mais a viver uma vida digna dEle, digna da sua vontade, alinhada com os seus propósitos. Eu gostaria de terminar com essa frase do último slide. Consegue colocar lá para a gente? Obrigado. Desde a criação, Deus tem se revelado para que possamos o conhecer em um relacionamento de experiências. Desde a criação, desde o Bereshit, Deus tem se revelado para que possamos o conhecer em um relacionamento de experiências. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Como foi dito no início, essa revelação progressiva de Deus, esse processo em que, através da narrativa bíblica, nós passamos a conhecer mais e mais o Senhor, nos coloca numa posição privilegiada. E uma posição privilegiada nos fala sobre responsabilidade. Diante disso, diante da palavra revelada, diante do Espírito Santo que habita nos nossos corações, diante de tudo que nós sabemos sobre o Senhor, sobre a criação, sobre o seu eterno poder, o que nós faremos? Que impacto isso terá nas nossas vidas? Eu gosto sempre de lembrar que Jesus Cristo não morreu naquela cruz para que nós tenhamos uma vida medíocre, um cristianismo medíocre, uma vida pela metade, mas a palavra nos fala que o sacrifício de Cristo comprou para nós vida em abundância. Vida em abundância, querido, é muita vida. É muita vida. É vida com Deus. É vida alinhada com os seus propósitos. Por isso eu queria te convidar hoje, no seu lugar, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, a se esquecer das pessoas que estão ao seu redor, a se esquecer das suas angústias, da sua ansiedade nesse momento, daquilo que tem perturbado o seu coração, e se voltar para esse Deus que nos chamou para a existência, para esse Deus que te criou de uma maneira toda especial, para esse Deus que deseja ter um relacionamento contigo, e começar a clamar a Ele. Começar a clamar por um conhecimento que não esteja pautado apenas no intelecto, apenas em palavras de sabedoria humana, mas que seja pautado em experiências com Deus. Se você deseja isso, comece a clamar ao Senhor: Jesus, eu quero ter experiências contigo. Eu quero fazer essa transição, assim como Jó, deixar de te conhecer só de ouvir falar. Eu quero te contemplar com os meus próprios olhos. Eu quero contemplar a sua provisão, provar na minha vida que o Senhor é o Deus que chama as coisas à existência. Eu quero provar na minha vida desse relacionamento que as pessoas dizem que é tão bom, que nos leva para uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu quero provar isso na minha vida. Espírito Santo, eu quero provar também o teu agir. Assim como na criação nós vemos Pai, Filho e Espírito agindo de forma sincronizada e harmoniosa, nós queremos ver também o seu agir completo e integral nas nossas vidas, Senhor. E ainda mais que esse agir completo e integral nos leve para uma vida de uma entrega integral, Senhor. Uma vida cristocêntrica. Uma vida que aponte para o nosso Senhor Jesus, para o alvo da nossa fé, para o consumador, para aquele que é o nosso modelo, o nosso sacerdote. Como a Tua palavra nos diz, Senhor, conhecer e prosseguir em Te conhecer, esse é o nosso desejo, esse é o alvo da nossa vida.
conhecer cada vez mais profundidade, cada vez mais intimidade. Ó Deus, nós clamamos nessa manhã, que essa palavra que foi pregada, esses princípios, Pai, que nós encontramos logo no início da criação, lá em Gênesis 1, possa encontrar no nosso coração um solo fértil, possa encontrar em nossas vidas, Pai, acolhimento, que essas palavras deixem uma dimensão puramente intelectual de aprendizado e possam refletir numa vida de práticas, numa vida de um caráter transformado, de vidas transformadas, de vidas que se moldam cada vez mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. Pai, eu gostaria de clamar sobre a sua igreja, que o Senhor nos dê experiências contigo, Deus. Que o Senhor avive no nosso coração mais fome e mais sede de Ti. Que o domingo não seja suficiente, Deus. Que o culto da manhã, o culto da noite não seja suficiente, mas nos dá uma sede pelo Senhor durante a semana, que de segunda a sexta-feira a nossa alma clame pelo Senhor. Nos mostra, Pai, como nós somos carentes de Ti, como não existe vida longe do Senhor, longe da Sua presença, como a cada dia nós somos totalmente dependentes do Seu poder, dependentes da Sua provisão e da Sua misericórdia. E não nos permite, Deus, não nos permite. Nós pedimos encarecidamente pela Sua misericórdia, não nos permite passar por essa terra sem experimentar da Sua vontade, sem experimentar do Seu poder, Deus. Não nos permite passar por essa terra sem fazer parte da obra que o Senhor está realizando no mundo. Não nos permite passar por essa terra, Senhor, sem viver um avivamento do Senhor sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. E nos guia, Espírito Santo, a um relacionamento de profundidade, de conhecimento bíblico, de experiências, de contemplar com os nossos próprios olhos. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.